Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 9 do Colégio Naval de 1997. Considere a figura abaixo, o triângulo ABC de lados AB igual a 8, AC igual a 10 e BC igual a 12. E seja H o seu ortocentro. As retas que passam por A e H, B e H, C e H, interceptam o círculo circunscrito ao triângulo nos pontos F, E e D, respectivamente. Queremos saber qual é a área do hexágono de vértices A, D, B, F, C, E. Então, o que nós vamos fazer? A gente sabe que o ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Essa medida aqui, que vai daqui até aqui, é uma altura relativa ao lado BC. Aqui nós temos também uma outra altura, que é esse segmento, que é a altura relativa ao lado AC. E nós temos também esta outra altura, que eu estou fazendo aqui em verde, que é a altura relativa à base AB. E a gente vai usar um resultado bastante legal da geometria, não muito falado, que é o seguinte, que esse ortocentro aqui, né, e esse ponto na circunferência, eles são simétricos com relação ao segmento BC, né? O ponto H e o ponto F, eles são simétricos com relação ao lado BC. O que isso significa? Bom, se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, e para esse triângulo aqui de baixo, eles vão ser triângulos de mesma área. Na verdade, eles vão ser até triângulos congruentes. Mas a gente pode pensar que eles têm a mesma área, porque olha só, como o ponto H e o ponto F, eles são simétricos com relação ao segmento BC, significa que esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida desse. Então, esses dois triângulos, o de cima e o de baixo, eles têm a mesma base e mesma altura, né? A mesma medida de altura. A base é BC e a altura para o triângulo aqui de cima é esta e para o triângulo aqui de baixo é esta. Então, este triângulo e este triângulo, eles possuem a mesma área. Da mesma forma, se a gente for pensar para os outros triângulos, ó, este triângulo aqui, ele tem a mesma área deste triângulo. Né? E por que isso? Porque o ponto H e o ponto E, né, eles são simétricos com relação ao lado AC. E da mesma forma, esses dois triângulos aqui, eles têm a mesma área. Este triângulo aqui tem a mesma área deste triângulo, porque o ponto D e o ponto H, né, o ortocentro, eles são simétricos com relação ao lado AB. Então, olha só que interessante, né? Vou colocar aqui no quadro uma separação em cores do triângulo e do hexágono, né? A gente tem um triângulo e um hexágono formado aqui, ó. O que nós queremos? A gente quer descobrir a área desse hexágono. Mas se a gente for parar para perceber, a área desse hexágono é o dobro da área do triângulo. E por que isso? Porque, olha só, se a gente pensar, a área do hexágono é a área do triângulo, né? Mais a área desses três triângulos aqui do lado. Só que olha só, a área desse triângulo aqui é a mesma área desse. A área desse triângulo aqui é a mesma área desse. E a área desse triângulo aqui tem a mesma área desse. Então, se a gente for somar, né, essas áreas, né, vai dar o dobro da área do triângulo. Porque olha só, dentro aqui do triângulo tem um triângulozinho, uma bolinha e um quadrado. Fora tem um triângulo, uma bolinha e um quadrado. Então, a área do hexágono é 2 vezes bolinha, triângulo e quadrado, né? Então, a área do hexágono é o dobro da área do triângulo. Então, o que a gente precisa saber? Simplesmente descobrir qual é a área do triângulo e multiplicar por 2, e daí a gente vai descobrir qual é a área do hexágono. E como que a gente faz para descobrir a área de um triângulo quando nós conhecemos os lados deste triângulo? A gente pode usar a fórmula de Herão, né? A área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada do quê? Do semiperímetro, né? Multiplicado
por P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. O P é o semiperímetro do triângulo e A, B e C são os lados do triângulo. Então, a gente conhece os lados do triângulo, a gente sabe que os lados medem 8, 10 e 12, e, portanto, a gente aplica, usando esta fórmula aqui, a fórmula de Herão, a gente consegue descobrir a área. E descobrindo a área do triângulo, a gente multiplica por 2 e descobre a área do hexágono. Então, vamos fazer isso, né? Quem é o semiperímetro? Bom, o semiperímetro é a soma dos lados e dividimos por 2, né? O perímetro dividido por 2. É 8 mais 10 mais 12, tudo isso dividido por 2. Bom, quanto que dá isso? 8 mais 12 dá 20. 20 mais 10 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Logo, o semiperímetro do triângulo vale 15. Agora a gente aplica na fórmula. A área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada de quem? Né? Vai ser o semiperímetro, que vale 15, vezes 15 menos A. Vamos pensar que o A ele vale 10, o B ele vale 8, e vamos pensar que o C tem medida igual a 12. Então, quanto que é 15 menos 10? 15 menos 10 é 5. Quanto que é 15 menos 8? É 7. Quanto que é 15 menos 12? É 3. Então, temos aqui a área do nosso triângulo. É a raiz quadrada de 15 vezes 5 vezes 3 vezes 7. Ou seja, vamos colocar aqui, vai ficar raiz quadrada de quem? Bom, o 5 a gente pode escrever assim, né? O 5 a gente pode escrever como 3 vezes 5. Então vai ficar assim, 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7 vezes 3. Ou seja, a área do triângulo é igual a raiz quadrada, né, de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Em outras palavras, a área do triângulo vai ser igual a 3 vezes 5, raiz quadrada de 7, ou seja, a área do triângulo é 15 raiz de 7. Para a gente descobrir a área do hexágono, como eu falei, basta a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 2. Então, a área do hexágono, né, vai ser igual a quanto? Vai ser 2 vezes 15 raiz de 7, ou seja, 30 raiz de 7. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.